Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos ver a regência nominal. Regência nominal estuda as relações em que os nomes, lembrando que nome em português é substantivo, adjetivo ou advérbio, essas três classificações, elas recebem a denominação de nome em português. Então, estuda as relações em que os nomes substantivo, adjetivo e advérbio exigem complementos para completar-lhes o sentido. Ou seja, para que eu entenda o contexto em que essas palavras foram usadas dentro da frase, da oração, eu preciso que elas tenham um complemento. Geralmente, essa relação entre o nome e seu complemento é estabelecida pela presença de preposição, né? Preposição é o elemento de ligação que liga duas palavras, dando um novo sentido. Doce, banana. Doce de banana forma uma terceira situação, um terceiro substantivo, certo? Quando a gente tem conexão entre frases, orações, aí são as conjunções. Tá? Não podemos confundir conjunção com preposição. Preposição liga palavras, conjunções ligam orações e dão sentido a elas. Um exemplo, Joana é capaz. Joana é capaz, se eu digo, gente, Joana é capaz. Capaz de quê? Quem é capaz de alguma coisa, certo? Assim como acontece na transitividade verbal, que um complemento acaba tendo o nome, né, desse verbo, se é transitivo, direto ou indireto, acontece mais ou menos a mesma coisa com a concordância nominal. A única diferença é que a gente está falando desses três elementos que são caracterizados como nome dentro do português. Então, capaz é um adjetivo. Ele precisa de um complemento, de fazer qualquer coisa pela mãe. Ana sempre foi amorosa. Nesse sentido aqui, com alguém, com os filhos. Carlos é um entendido. Entendido em quê? Em que assunto? Requer a preposição em, ok? Analisando esta frase, percebemos nitidamente a falta de um elemento. Novas tecnologias alimentam nossa confiança em um futuro melhor. E aí a gente tem a palavra em um futuro melhor. Se, nesse caso aqui, novas tecnologias alimentam nossa confiança, confiança em quê? Em um futuro melhor. Como se pode notar facilmente, nela foi omitida a preposição que, nesse caso, é exigida pelo nome confiança. Confiança em algo, em alguém, que vincula essa palavra à expressão, um futuro melhor, e estabelece adequadamente a regência nominal. A frase estaria corretamente escrita na seguinte maneira: novas tecnologias alimentam confiança em um futuro melhor. Confiança, termo regente, um futuro melhor, termo regido. O em é apenas uma preposição. Quando o termo regente é um substantivo, adjetivo ou advérbio, chamamos de regência nominal, ao modo como o complemento se liga a ele. Observe nos exemplos seguintes que as palavras alheio e preferível, termos regentes, exigem complementos regido ou preposição. Veja os exemplos. Carlos está alheio. Quem está alheio a alguma coisa, a tudo. Carla é preferível a falar sem pensar, ok? Então, o a, ele funciona como a preposição que liga o regente ao termo regido. A gente tem aqui alguns exemplos que muitas vezes falamos de forma errônea. A gente não usa a regência correta, tá? Então, adepto, quem é adepto não é adepto
a alguma coisa, adepto de alguma coisa, e a gente fala a. Alheio, quem é alheio a alguma coisa. Ansioso, por ou para. Apto a ou para. Você tem aversão a ou por. Benéfico a ou para. Ciente de. Composto por ou de. Contente com, por ou de. Ou seja, as três preposições são adequadamente regidas, os seus elementos regidos por essas três está adequado à regência nominal. Desprezo, você tem desprezo a ou desprezo por. E você não tem desprezo de alguém, você tem desprezo por alguém. Favorável a, feliz de, e assim por diante. Da mesma forma que regência verbal, a regência nominal segue as indicações da gramática normativa, apoiada em usos mais formais da língua baseada em exemplos de autores clássicos. Dessa forma, a gente tem, assim, para saber qual é a regência de uma palavra para o uso mais formal da língua, deve-se consultar o dicionário ou gramática. Essa técnica é fantástica quando a gente vai escrever redação, né? O Enem tem a competência 3, que é a escolha de registro. Na escolha de registro, é avaliada a capacidade que o aluno tem de escrever se afastando da oralidade. Então, o que você faz? Você procura sinônimos das palavras que você escreveu num parágrafo, por exemplo, que te afastem da tua linguagem oral, de como você se expressa oralmente, que deixe mais clássico, mais puro o seu texto. Os pronomes relativos e a regência nominal. Os pronomes relativos que, o, a qual, quem, cujo, podem exercer em determinada construção sintática o papel de termo regido por um nome. Nesse caso, é necessário introduzir antes do relativo a preposição exigida pelo nome. Vamos ver um exemplo. Entre as poucas pessoas em que tenho plena confiança está você. Quem tem confiança em alguém ou em alguma coisa. Os livros os quais o professor fez referência não estão na biblioteca. Quem faz referência a alguém, alguma coisa, ok? Na próxima aula, nós vamos procurar orientações mais técnicas para a gente desvendar rápido a regência verbal de cada nome dentro da língua portuguesa. Então, até lá!